Neste vídeo falaremos sobre uma das principais figuras do movimento modernista brasileiro, Tarsila do Amaral. A pintora nasceu em 1886, no interior de São Paulo, e teve formação europeia. Mais tarde se fixou em Paris, onde estudou na Academia de Artes Julian. Em 1923, conheceu artistas cubistas como Pablo Picasso e Fernando Léger, que mais tarde influenciaram suas obras com linhas geométricas e lisas. Ainda em Paris, Tarsila do Amaral passou a representar em suas telas cenas típicas do ambiente tropical brasileiro, como, por exemplo, a negra, que além de possuir elementos cubistas, teve grande importância por revelar um talento promissor. Hoje em dia, é considerada uma das antecessoras da antropofagia e do Abapuru. Já no ano de 1924, uma viagem ao interior de Minas Gerais influenciou completamente o estilo das obras de Tarsila do Amaral. Ela passou a utilizar cores mais vibrantes e a tratar mais em suas telas da temática brasileira. Essa época de sua vida foi nomeada como Pau-Brasil, por retratar quadros como O Pescador, São Paulo, O Mamoeira e O Morro da Favela. Com isso, se iniciou a trajetória de Tarsila do Amaral para o movimento modernista, como, por exemplo, o quadro Abapuru, que foi sua principal obra, que é marcada pelo uso de cores brasileiras e da temática e crítica social. O movimento modernista brasileiro se iniciou no ano de 1922, com o início da Semana da Arte Moderna realizada em São Paulo. Ele se desprendia dos antigos valores europeus e dava início a uma cultura mais nacionalista. O brasileiro tinha uma visão muito inferior de si mesma sobre sua arte, ele se achava incapaz de produzir obras como as europeias. E a partir desse momento há uma revolução nisso, porque ele começa a se enxergar mais capaz. Destacou-se o movimento antropofágico liderado por Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade. Para Oswald, os seus compatriotas deveriam engolir toda a cultura europeia e transformá-la em algo bem brasileiro. O princípio do canibalismo é de que quando se come algo, você absorve para si as coisas boas do outro, adquirindo assim suas virtudes. A princípio, o Abapuru passa a imagem de algo monstruoso, assustador e sem sentido. Porém, vamos analisar melhor essa fascinante obra. Seu nome, de origem indígena, quer dizer homem que come carne humana, criação da própria Tarsila de Amaral, que inspirou seu marido Oswald de Andrade a criar o movimento antropofágico. A inspiração desse quadro a óleo sobre uma tela de 85 por 73 centímetros poderia ter surgido sobre o inconsciente de Tarsila, o que lembraria características do surrealismo. Porém, o Abapuru tornou-se um marco ao modernismo brasileiro, uma vez que, de certa forma, mudou a postura dos brasileiros diante da produção artística e cultural estrangeira e, ao mesmo tempo, enalteceu a identidade tupiniquim no cenário artístico mundial. Ao observar a obra Abapuru, nota-se poucos elementos compondo-a, com um homem ao seu centro deformado, sentado sobre um pequeno morro esverdeado, ao seu lado um enorme cacto e acima um sol amarelado. Todos num céu azul límpido. As cores presentes estão quase como reais. Cactos são verdes, o sol é laranja e amarelo e o tom de bege ocre para representar a pele da figura humana. Porém, o mais fascinante dessa obra é sua desproporcionalidade, o que foge dessa realidade que esperaríamos. A textura da obra tem um aspecto liso e contínuo. Não possui sombras e nem profundidade. Assim, ela lembra muitos aspectos do cubismo. A composição, que está de forma geometrizada pela concentração de três figuras centrais, a figura humana e os cactos em diagonal de forma triangular, se unem na parte superior com o sol. As cores, em sua predominância, pelo uso do amarelo e do vermelho, pulsam no quadro de Abapuru. A pele, meio
meio alaranjada, com tons sobre ocre, realçam não só a sua cor e o tamanho de seu pé, mas em sua forma exagerada que nos faz ler a dimensão de uma realidade artística do homem brasileiro. O seu sofrimento de um trabalhador comum, ao ficar exposto sobre várias horas em um sol ardente, expõe a realidade do brasileiro. Seus pés e mãos deformados pelo tamanho e forma quebra o padrão formal europeu e da visibilidade da realidade humana brasileira e a sua independência. As cores frias, o azul e o verde, trazem harmonia à obra. Porém, a artista não abre mão do incômodo que a desproporção da figura humana causa ao observador. Esse padrão estético que é próprio do modernismo da época. O cacto, um elemento que marca a paisagem nordestina, ressalta a ideia do trabalho da roça, marcando a seca, a fome, a miséria e a desnutrição desse povo tão sofrido. Lembra características exóticas do Brasil, tão cobiçada pelos europeus, nossos colonizadores. Fugindo aos padrões acadêmicos, a obra de arte de Tarsila de Amaral apresenta desproporção intencional e consciente. Tarsila consegue mostrar ao ambiente europeu que não precisa estar preparado academicamente e esquecer do seu país natal. Ela, ao fazer a visita já mencionada no vídeo sobre o interior de Minas, mostra em seu quadro as características que voltam ao seu tempo de infância. A essência e o conceito da arte moderna, explícitos na obra O Abapuru, rompem com os princípios clássicos do Renascimento. Um fator importante é observar a desproporcionalidade com a cabeça e o seu corpo, os pés e as mãos. Isso demonstra que a cabeça representa o pouco trabalho intelectual que havia naqueles trabalhadores e o grande trabalho braçal e manual. Talvez o aspecto mais importante da obra não seja a originalidade em si, mas o seu significado, em que a atenção com que Tarsila tratou da situação e do tema, não se esquecendo do país onde nasceu, nem da situação precária, mesmo sendo de família rica, conhece a miséria, a tristeza e a precariedade de seu país. Ela mostra que, além de artista e de grande talento, tem a intenção de fazer crítica social, política de seu país natal. Atualmente, a mais valiosa obra de Tarsila do Amaral se encontra sob a posse do colecionador argentino Eduardo Constantini, no MALBA, Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, da Argentina. Constantini pagou a quantia de $1.350.000 pelo Abapuru em 1994. O leilão da obra levantou uma grande polêmica na época, pois às vésperas do evento espalhou-se a notícia de um suposto tombamento do quadro por parte do governo brasileiro. Esse fato acabou por diminuir o interesse de alguns colecionadores do país em tentar arrematar essa obra, que é, sem sombra de dúvida, um dos grandes expoentes das artes plásticas brasileiras de todos os tempos. Encontrei em Minas as cores que adorava em criança. Ensinaram-me depois que eram feias e caipiras. Segui o ramião de gostos apurados, mas depois vinguei-me da opressão, passando-as para as minhas telas. Azul puríssimo, rosa violáceo, amarelo vivo, verde cantante, tudo em gradações mais ou menos fortes, conforme a mistura de branco. Pintura limpa, sobretudo sem medo de canões convencionais. Liberdade e sinceridade, uma certa estilização que adaptava à época moderna, contornos nítidos, dando a impressão perfeita da distância que separa um objeto de outro. Tarsila.